Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Privilégio maravilhoso que temos, meus irmãos, de estar mais uma vez na presença de Deus. Já o fizemos isso desde o início desse culto e agora, em um momento ainda mais importante, ou o momento mais alto do culto, momento em que o Senhor Deus prometeu falar com a sua igreja através da pregação da sua palavra. E é exatamente por isso que eu gostaria de convidá-los a abrirem na carta de Paulo a Filemon. Nós iremos meditar e considerar essa pequena carta que o apóstolo Paulo escreveu nesses próximos domingos. Nós encerramos recentemente uma exposição no livro de Esther e, tendo em vista aí a brevidade dos dias, eu considerei, procurando em Deus, na verdade, algum livro das Escrituras para que eu pudesse expor aos irmãos, e me veio exatamente a carta de Paulo ao Filemon. Nós já tivemos a oportunidade de estudá-la em uma das nossas reuniões de oração, mas ainda não fizemos no que toca a uma exposição sequenciada em uma pregação, e separei nesse caso esses domingos para que assim nós pudéssemos fazer. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. É apenas um capítulo, mas riquíssima no que toca aí a princípios e exortações para as nossas vidas. Iremos ler, na verdade, meus irmãos, toda a carta. No entanto, hoje nós iremos concentrar nossa atenção apenas do versículo 1 ao versículo 7. Mas iremos fazer toda a leitura da carta. Todos encontraram? Diz assim a santa, inerrante e autoritativa palavra do Deus vivo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te enviei de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo.
eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, pedindo ao nosso Deus a sua graça, a ação do seu Espírito Santo na pregação da sua palavra. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai que está nos céus, o Pai das luzes, aquele que habita em luz inacessível, onde homem nenhum jamais penetrou. É a Ti, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Rei do universo, controlador e mantenedor de todas as coisas, que nós invocamos o Teu nome, suplicando nesse instante, ó Deus, a Tua assistência graciosa, a ação do Teu Espírito sobre nós, a abundância da Tua graça sobre a Tua igreja, de modo, Senhor Deus, que nós, como povo do Senhor, falhos, fracos, rebeldes, muitas vezes contumazes, indignos de qualquer benefício da parte do Senhor, suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Tu possas, Senhor Deus, fazer conhecida a Tua voz, que o Senhor faça reverberar nesse lugar a tão doce voz do Senhor, capaz de transformar os nossos corações, de fazer estremecer as nossas almas, de fazer mudar o nosso caráter, fazer com que haja vida dentre os mortos, arrependimento daqueles que precisam de arrependimento, como também é poderosa para poder confortar e consolar os corações atribulados e angustiados, e também trazer força de espírito àqueles que estão fracos. Ó bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, rogamos ao Senhor nesse instante, tem misericórdia de nós, faz conhecida a Tua voz nessa noite, Senhor Deus, que o Senhor possa falar ao coração da Tua igreja, e ensiná-los conforme o Senhor já o tem determinado, a porção que o Senhor separou para cada um de nós essa noite, concede-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E suplico também, ó Deus, em favor de mim, que fiquei encarregado de trazer a mensagem dessa noite, que me pesa a responsabilidade de ser fiel ao texto sagrado, tanto na explicação, como também na aplicação dela na vida da Tua igreja. Ó Deus, que o Teu Espírito não me desampare nesse instante. Tu conheces, Senhor Deus, a minha grande limitação, a minha enorme inabilidade para esse serviço, e que por mim mesmo não tenho capacidade, Senhor Deus, de poder efetuar com eficácia a pregação dela e a aplicação. Se o Senhor não agir por meio dela, será apenas um falatório, apenas um discurso, ou meramente um sermão, bem organizado, estruturado, mas desprovido do Teu Espírito, nenhum efeito terá. Por isso eu suplico, ó Deus, que o Teu Espírito acompanhe a palavra que será pregada, que eu possa receber da parte do Senhor poder, unção do Teu Espírito, de modo que pregue com intrepidez e autoridade da parte do Senhor, para a Tua própria glória, para a glória do Teu Filho Jesus Cristo e do Teu Espírito Santo, para a edificação da igreja, ó Deus, e vergonha de Satanás. Suplicamos assim, Senhor, que Tu faças no meio do Teu povo obras tais que os corações do Teu povo venham glorificar o Teu nome. É a nossa oração
Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos. Amém. O amor, meus irmãos, sempre prevalece, sempre ganha. O amor sempre salva vidas. Ainda que seja com muitas tribulações e dificuldades, ainda que seja por meios de muitos espinhos, o amor sempre será a salvaguarda da vida do povo de Deus ou de qualquer outra coisa que exista na face da terra. E para ilustrar o meu ponto, eu gostaria de trazer à memória dos irmãos uma parábola acerca de alguns porcos espinhos. Conta-se a história, meus irmãos, de que em um período muito frio, houve a mortandade de muitos animais, dada a intensidade da temperatura muito baixa. E aconteceu que os porcos espinhos, eles tiveram uma ideia, a fim de vencer aquela baixa temperatura, de se juntar uns aos outros, a fim de que o calor um dos outros pudessem aquecê-lo naquela nevasca que estava acontecendo. Mas, por incrível que pareça, a aproximação entre eles estava causando alguns incômodos. Afinal de contas, quem poderia, dentre eles, suportar os espinhos uns dos outros? E acontece pelo fato de estarem muito unidos, muito próximos, eles acabavam se ferindo por causa dos espinhos uns dos outros. E então tiveram a ideia, ou a triste ideia, de se separarem. E acontece que, por se separarem, devido à temperatura estar muito alta, muitos deles morreram, porque não aguentaram o frio naquela ocasião. E então, com medo da morte, ou com medo da situação em que estavam vivendo, decidiram, de forma sábia, voltarem a se unir novamente, para poderem aquecer uns aos outros. E então, todos voltam para o mesmo lugar, e decidem, a partir dali, então, suportar os espinhos uns dos outros, de tal modo, então, que eles pudessem, naquela nevasca, por meio do calor mútuo, permanecerem vivos, e então poderem sobreviver e certamente contar para nós essa história. Claro que é uma história fictícia, uma história, uma parábola, né? E que traz uma lição muito importante para nós, que muitas vezes, apesar de sermos humanos, temos alguns espinhos que infelizmente ferem uns aos outros. Mas a saída, meus irmãos, necessariamente não é nos afastarmos. A saída não é necessariamente virarmos as costas uns para os outros, porque fazemos parte de um mesmo corpo, fazemos parte de uma mesma fé, fazemos parte de uma mesma comunidade, e vivemos isoladamente certamente trará prejuízos cabulosos para as nossas vidas. A saída não está em nos separar, mas nos aturarmos, ou aguentarmos os espinhos uns dos outros. E a única saída para isso, para que possamos aguentar e não optar por nos afastarmos, é exatamente o amor. É exatamente o amor a Deus, o amor à sua igreja, o amor aos mandamentos da palavra de Deus, ou principalmente a obediência a Deus, que fará com que nós venhamos, meus irmãos, estar cada vez mais próximos. Mas é necessário que amamos demasiadamente a Deus para podermos fazer isso. Que apesar dos nossos espinhos, sabermos aturar uns aos outros. Só permaneceremos vivos se estivermos unidos e sabermos lidar com as arestas que temos uns com os outros. E é exatamente com isso em mente que o apóstolo Paulo escreve a carta de Filemon. É exatamente pensando em uma reconciliação entre duas pessoas que estavam, por assim dizer,
feridas umas com as outras, que o apóstolo Paulo, então, decide escrever essa carta a Filemon. Nós iremos estudar essa carta nesse domingo e no próximo, eu espero assim terminarmos, mas o assunto principal dessa carta é exatamente trazer reconciliação entre Filemon e Onésimo, que era um dos escravos que Filemon tinha dentro das suas propriedades. Vale lembrar, meus irmãos, que naquele período do primeiro século, principalmente ali nas mediações do Império Romano, eram comuns as pessoas terem escravos. E até mesmo era legalizada pelo Império a posse de pessoas que eram escravizadas por conta de guerra, por conta de dívida, e essas pessoas não podendo, então, saldar a dívida, ou por terem perdido uma guerra, cumprirem isso dando o seu próprio corpo, dando a sua própria vida a servir aquelas pessoas. Inclusive, isso era presente até mesmo na vida de alguns cristãos. Nós vemos, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, onde o apóstolo Paulo dá orientações aos senhores de como eles poderiam tratar os escravos, não com rigidez, não com autoritarismo, mas com honestidade, com brandura, não exigindo além do necessário daquelas pessoas. E em várias outras ocasiões, vemos o apóstolo Paulo necessariamente dando orientações aos senhores, aqueles que têm propriedades, para poderem tratar de modo amoroso os seus escravos. E aqui nós temos precisamente uma pessoa que tinha escravos ao seu dispor, e essa pessoa nada mais era do que Filemon. Filemon, na verdade, como nós iremos ver, tinha em sua casa uma igreja. Afinal de contas, ele tinha sido alcançado pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo, e diante disso, então, uma comunidade cristã se alojou dentro da sua casa. De tal modo, meus irmãos, que mesmo tendo todas essas questões, houve um dos seus escravos que acabou fugindo das suas propriedades. Ele, dentro de uma ocasião, o texto não nos fala, mas por algum motivo, ele saiu das propriedades de Filemon e fugiu para Roma. E por incrível que pareça, foi exatamente na cidade onde o apóstolo Paulo estava preso, cumprindo assim o final do seu ministério. E por providência divina, Onésimo, então, Onésimo teve a oportunidade de se encontrar com o apóstolo Paulo, ouvir a pregação do evangelho, ser alvo da graça de Deus e então se converter ao cristianismo. E por várias razões, possivelmente com medo de retaliação, ou com vergonha, ou simplesmente por arrependimento, Filemon então decide voltar, e o apóstolo Paulo agora, devolvendo novamente Onésimo a Filemon, escreve essa carta com a intenção de convencer Filemon a receber Onésimo como um entre eles. Só que desta vez, não mais como escravo, mas como um irmão caríssimo. Na primeira ocasião, Onésimo havia saído da sua propriedade como um escravo, mas agora no retorno, Paulo aqui argumenta e pede a Filemon que o receba como um irmão caríssimo, como alguém que agora pertenceria à comunidade cristã e que agora não fosse mais recebido como alguém, como um escravo. E é exatamente isso que nós iremos ver durante esses dias aqui na carta de Paulo a Filemon. E hoje nós iremos examinar, meus irmãos, no que toca à carta, a parte introdutória ou as saudações. É muito comum nas cartas que eram escritas no primeiro século, e em especial entre os apóstolos do Senhor Jesus Cristo,
elas estarem divididas pelo menos em 3 partes, que é como se configura aqui. Nós vemos uma saudação inicial, nós vemos o corpo da carta e uma saudação final, que é apresentado no corpo dela. Por exemplo, aqui do versículo 1 até o versículo 7, nós vemos as saudações iniciais. Nós vemos do versículo 1 ao 3, onde o apóstolo Paulo ele se apresenta, e no versículos 4 ao 7, ele faz uma oração de ação de graças. Do versículo 8 até o versículo de número 20, o apóstolo Paulo faz, por assim dizer, o pedido, apresenta os argumentos, onde ele tenta convencer Filemon a receber Onésimo em sua casa. E do versículo 21 ao versículo 25, nós temos as saudações finais. Nós temos a despedida do apóstolo Paulo e o congratulamento entre os irmãos, daqueles que estavam juntamente com o apóstolo Paulo, que mandam então saudações a Filemon. E hoje nós iremos ver, meus irmãos, precisamente o versículo 1 ao versículo 7, onde nós trataremos exatamente disso, dessas saudações iniciais do apóstolo Paulo. E aqui já fica configurado para nós, de um modo muito claro, a motivação dentro desses versículos iniciais, do versículo 1 ao 7, do versículo 1 ao 7, fica muito claro para nós a motivação que o apóstolo Paulo tem ao tentar convencer Onésimo a de convencer Filemon a reconciliar com Onésimo, o seu escravo fujão. E a motivação que o apóstolo Paulo, ele carrega em si, carrega no seu coração, nada mais é, meus irmãos, do que o amor. Exatamente isso, é o amor do apóstolo Paulo, em ver a igreja de Deus unida, em ver reconciliação. É o amor do apóstolo Paulo em ver duas pessoas que estavam, por assim dizer, feridas umas com as outras, em poderem restaurar esse relacionamento, que move então o apóstolo Paulo a escrever essa primeira parte, como toda a carta. E daqui nós aprendemos algo muito importante e particular. A lição que fica para nós nesses versículos iniciais, meus irmãos, é que nós devemos restaurar os nossos relacionamentos quebrados por meio do amor cristão. Não existe outra maneira, não existe outra saída de você atar um novo relacionamento que foi um relacionamento que foi ferido. Um relacionamento que está, por assim dizer, trincado, machucado. Não adianta apresentar razões egoístas. Não adianta você apresentar razões que necessariamente favorecem uma parte e desfavorecem a outra. Se você não vier movido por um amor cristão, um amor de obediência a Deus, de cumprimento da sua vontade, e até mesmo de ver um lar, ou uma igreja, ou uma amizade ser construída, ser reconstituída, isso só será possível por meio desse amor, e não outra coisa. De tal modo que a lição que fica para nós é exatamente essa. Devemos restaurar relacionamentos quebrados, única e exclusivamente movido por um amor cristão. E nós veremos isso em 2 partes, meus irmãos. Do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos aqui que nós restauramos relacionamentos quebrados, nos aproximando afetivamente dos irmãos. Sim, você deve estar motivado a apresentar motivações afetivas, de proximidade com essa pessoa, a fim de querer restaurar o relacionamento. E além disso, é necessário também que você restaure esse relacionamento, externalizando as suas afeições. Não apenas apresentando essas afeições no coração, mas tornando elas devidamente expostas, a fim de que a pessoa que precisa dessa reconciliação possa perceber. Nós vemos isso aí do versículo 4 ao versículo 7. E é exatamente isso que nós iremos tratar nessa noite. São as duas lições básicas que extraremos daqui,
que os relacionamentos quebrados, eles só podem ser restaurados quando nós nos aproximamos dele, apresentamos diante dele afetivamente, e quando nós expomos essas afeições à pessoa que necessariamente está ferida. E é isso então que nós iremos ver nessa noite, e eu peço que você acompanhe comigo aí a leitura do versículo 1 ao versículo 5, ao versículo 3, onde nós vemos em primeiro lugar que para restaurarmos relacionamentos quebrados, devemos nos aproximar afetivamente desses irmãos. Volte seus olhos para a Escritura Sagrada, para o texto do versículo 1 ao 3, onde nós iremos fazer a partir de então a nossa exposição. Veja o que diz aí o texto, irmãos. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, de uma maneira pela qual nós devemos restaurar relacionamentos quebrados, é exatamente não nos apresentando de uma maneira orgulhosa, ou de uma maneira que trai para nós todas as razões morais que temos para apresentar os argumentos de reconciliação. Mas a primeira coisa que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, que é a maneira como nós restauramos relacionamentos que foram quebrados, é nos apresentando especificamente de maneira humilde e não arrogante. Veja o que diz aí o apóstolo Paulo na sua apresentação da carta. Ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está identificando quem é o autor da carta. Quem é que está necessariamente escrevendo essa porção. A carta de Filemon é uma das poucas cartas que ficaram, na verdade, a única carta particular que ficou preservada dentro da história do cristianismo. Possivelmente o apóstolo Paulo deve ter escrito outras cartas particulares, endereçadas assim para alguém, como ele direcionou para Filemon. Mas mas elas não ficaram necessariamente disponíveis para nós. Deus agradou-se tão somente de preservar essa carta, onde nós vemos inicialmente o apóstolo Paulo se endereçando a Filemon de uma maneira humilde. Veja como ele se apresenta. Ele se apresenta como o prisioneiro de Cristo Jesus. Mas espera aí, o apóstolo Paulo não é o apóstolo dos gentios? Não é necessariamente aquele que esteve no terceiro céu, onde coisas foram reveladas a ele, que até mesmo aos homens não cabe anunciar? Sim, meus irmãos, esse também é o mesmo apóstolo, o qual sofreu mais do que todos os outros apóstolos, com perseguição, com naufrágio, com chicotadas, e também aquele apóstolo que mais expandiu o evangelho dentro ali da Ásia, como também da Europa. Sabemos que foi por meio do apóstolo Paulo que o evangelho chegou até a Europa e até mesmo os confins dos mundos, até os confins do mundo. Nessa ocasião, o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, devido àquela amotinação que os judeus fizeram e que o apresentaram aos soldados romanos. E então o apóstolo Paulo havia apelado para César, e então ele está necessariamente aqui esperando o seu julgamento final. E foi exatamente nessa ocasião em que ele escreveu a sua carta, quando ele estava em uma casa alugada, em prisão, acorrentado por meio ao lado de soldados, pregado nele. E então, tomando essa figura da qual ele estava, na qual ele estava naquela situação, ele se denomina exatamente assim: Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Perceba que ele não diz que ele é o prisioneiro de César, porque
de uma maneira ou de outra, foi César quem o mandou prender naquela ocasião. Mas ele não diz isso. Ele diz que ele era um prisioneiro de Cristo Jesus. E isso faz toda a diferença, meus irmãos. Na mente do apóstolo Paulo, o que está em voga aqui é que quem o colocou naquela situação, quem o colocou naquelas circunstâncias, não foi César, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. De tal modo que foi Cristo quem o prendeu naquela cela, a fim de que o seu evangelho pudesse necessariamente ser espalhado por toda parte do mundo. De tal modo que o apóstolo Paulo, o que ele está dizendo aqui, ele diz assim: olhe, eu estou preso sim, mas foi Cristo quem me prendeu. Eu não estou aqui pelas grades de César, mas porque partiu da vontade de Cristo que eu estivesse aqui. E ainda que eu esteja preso em Roma, na verdade eu estou livre, porque estou fazendo a vontade de Cristo. Estou cumprindo o que Cristo quer de mim, e a vontade dele é que eu esteja preso. E é por isso que ele se autodenomina prisioneiro de Cristo Jesus. Ele poderia se autodenominar o apóstolo e usar de sua autoridade para convencer ou até mesmo ordenar Filemon que recebesse Onésimo na sua casa. Mas ele abre mão de todas essas credenciais e ele usa exatamente aquilo que a situação na qual ele estava vivendo, ou seja, ele se coloca como ali o prisioneiro de Cristo Jesus. Perceba, meus irmãos, como desde já o argumento do apóstolo Paulo é altamente forte para Filemon, como é altamente convincente, porque de outras maneiras o que Paulo apresenta para Filemon não é a sua moralidade. O que Paulo apresenta para ele não são as suas insígnias de o quanto ele é um cristão espiritual. Pelo contrário, ele mostra as suas algemas, ele mostra os seus arranhões, ele mostra, meus irmãos, o seu amor, o seu labor por Cristo Jesus. E de uma maneira humilde, ele se apresenta assim então a Filemon como o prisioneiro de Cristo Jesus. E é exatamente dessa maneira como nós devemos também restaurar os nossos relacionamentos. Quando você está à procura de restaurar o relacionamento com alguém, seja ela quem for, alguém que te feriu, um amigo, ou o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu colega de trabalho, independente de qual seja, o que tem que mover o seu coração, meu querido irmão, a restaurar o relacionamento, não é o seu direito, não é aquilo que você advoga para si, ou as razões que você apresenta, mas você deve estar motivado por um desejo de obedecer a Deus, porque faz parte do plano e do propósito de Deus, que nós estejamos em paz com aqueles que estão diante de nós. A vontade de Deus é que o seu povo viva em harmonia, e nós, como prisioneiros de Cristo, como obedientes à vontade de Deus, onde quer que nós venhamos estar, o que deve impulsionar o nosso coração a querer restaurar os nossos relacionamentos é única e exclusivamente uma coisa apenas: essa é a vontade de Deus. É isso que Deus quer para você, é isso que Deus ordena do seu povo, é dessa maneira que Deus quer que a sua igreja seja reconhecida. Não adianta você olhar para si, não adianta você procurar as razões que lhe defendem, não é isso que vai restaurar relacionamentos, mas um desejo, um objetivo, uma ânsia de que a vontade de Deus, a restauração, a reconciliação entre duas partes feridas, sejam necessariamente reatadas, estabelecidas. Não olhe para você, não olhe para os seus direitos, olhe para o desejo e a vontade de Deus. É dessa maneira como se restaura relacionamentos, não com orgulho, mas de uma maneira
humilde. Além disso, nós vemos outra maneira como se deve restaurar relacionamentos aqui, meus irmãos. E o que nós mostramos e o que nós vemos aqui é necessariamente demonstrando sincera empatia pelas pessoas. E Paulo demonstra isso de uma maneira muito categórica nessa passagem. Além de se apresentar como o prisioneiro de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo se aproxima afetivamente dessas pessoas. Veja como ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Ele diz: o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Perceba, meus irmãos, as palavras afetivas utilizadas pelo apóstolo Paulo. Veja como escorre como mel da boca do apóstolo Paulo o desejo dele por reconciliação. Ele apresenta aqueles que estão com ele, aquele que está com ele, e aquele a quem ele se endereça como pessoas próximas. É o meu irmão, é o amado, é a irmã Áfia, é o companheiro. São palavras que denotam para nós proximidade, afeição, coração pulsando. Porque o que é um irmão? Um irmão não é alguém que está separado. Irmão significa laços consanguíneos em questões humanas, mas em questões espirituais, meus irmãos, significam laços espirituais, compartilhamento de emoções, de propósitos, afinidade afetiva entre as pessoas, é ter o coração muito próximo e não distantes. E é dessa maneira como o apóstolo Paulo, então, se aproxima de Filemão. Filemão, quem está aqui comigo é o teu irmão em Cristo, Timóteo. E eu me endereço a você, Filemão, uma pessoa que é amada. Não uma pessoa que é amada por Deus, mas uma pessoa que é também amada pelas pessoas em sua volta. As pessoas veem o seu testemunho, as pessoas veem o seu comportamento, o modo como você age com os cristãos, de tal modo que você se tornou uma pessoa amada por eles. Ou seja, o amor está em voga aqui, meus irmãos. A afeição, o sentimento, a aproximação entre as partes está em voga, e é exatamente dessa maneira como o apóstolo Paulo, ele se aproxima, não apenas de maneira humilde, mas também de maneira sincera, com uma empatia sincera, com uma afeição próxima, colocando o coração com o coração, de modo que eles possam falar na mesma língua. E aqui cabe, meus irmãos, uma lição muito importante para nós. Afinal de contas, infelizmente, o evangeliquez moderno muitas vezes tem deturpado essas palavras que denotam tanta aproximação, que denotam tanto o amor e tanto carinho entre as partes. Nós vemos aqui palavras como irmão, como amado e também como companheiro, que denotam certa aproximação entre as pessoas, mas que muitas vezes entre nós e até mesmo na cristandade dos nossos dias, de uma maneira corriqueira, sem pesar, sem conteúdo, sem peso nas palavras. Quando nós denominamos o nosso irmão de irmão, isso não pode ser apenas da boca para fora. Isso deve ser movido por muito sentimento espiritual. Deve ser feito de uma maneira sincera. Eu não estou dizendo com isso que nós devemos parar de chamar uns aos outros de irmãos, porque somos de fato irmãos. Mas o que pesa, meus irmãos, é que devemos agir verdadeiramente como irmãos uns dos outros. Devemos agir verdadeiramente como amados um dos outros. E não apenas por mero linguajar, por fazer apenas parte do nosso dialeto. Às vezes direcionamos alguém, ou amado, ou amada,
Mas será que de fato amamos? Será que de fato é alguém amada? Meus irmãos, o que Cristo ele programou para a sua igreja é que eles fossem conhecidos pelo amor. Cristo não colocou outra forma da igreja dele ser conhecida. Não foi por serem os mais intelectuais, não foi por serem os mais bonitos, não foi por ser os mais reformados. Pelo contrário, ele disse: a minha igreja, o meu povo, será reconhecido pelo amor. E é o amor que deve identificar a igreja dos crentes. É o amor que deve configurar entre o cristianismo. Não apenas o falar em amor, mas o agir em amor uns para com os outros. Não pensando necessariamente em nós, mas pensando em fazer o bem ao próximo, que de tal maneira vai tornar cada um de nós amados uns dos outros. O que vai fazer você ser amado por uma pessoa que necessita é você acudir os necessitados. O que vai fazer você ser amado por uma pessoa ferida é exatamente tratar a ferida dela. O que vai fazer você ser amado por uma pessoa é você reconciliar com ela, reconhecendo os seus erros, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo onde você errou e falar de modo amável do erro da outra pessoa. Reconheça o seu próprio, para depois apontar os erros ou deixar com que os seus espinhos saiam para ferir aquele que está próximo de você. Sim, meus irmãos, não existe outra maneira. Não é por meio do orgulho ou por meio da força e da violência que nós iremos tratar os nossos problemas de relacionamento, mas única e exclusivamente por meio do amor. E uma pergunta muito importante que deve ser feita é exatamente essa: amor a quem? Amor a quem? Amor em primeiro lugar, meus irmãos, a Deus. É por amor a Ele, é por amor à sua igreja, é por amor à sua palavra que nós devemos ir atrás dos nossa reconciliação com o nosso próximo. Cristo já havia dito que se você tem algum irmão que está em inimizade com você, não espere ele ir até você, vá até o seu irmão e resolva o seu problema com ele. Converse com ele, chame ele para o canto, vamos conversar. Eu não suporto mais ficar em inimizade com você. O meu Deus, o meu Cristo, o meu Senhor não quer que eu guarde no meu coração amargura e ódio, ressentimento e inimizade entre as partes. Ele quer que eu viva em amor. E a quem você ama? A quem você quer obedecer? A quem você está pleiteando essa batalha? É por você mesmo ou por Cristo? Você é um prisioneiro de Cristo ou um prisioneiro de César? Isso faz toda a diferença, meus irmãos. Mas talvez você pense assim: pastor, que coisa linda, que coisa maravilhosa, eu quero isso, mas eu não consigo. Veja o que diz ainda o final do versículo. Eu vou ler do versículo 2, mas o meu propósito é chegar no versículo 3. É voltar a atenção para o versículo 3. E diz assim: e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, nós vemos de modo muito claro que Filemão tinha uma igreja na sua casa. Possivelmente Áfia era a esposa dele. Não temos plena certeza disso. Os comentaristas, eles sugerem isso, e a grande maioria deles dizem que Áfia seria a esposa de Filemão e Arquipo possivelmente o filho dele. Desculpa, Filemão seria exatamente, Áfia seria, é isso mesmo. Áfia seria a esposa e Arquipo o filho ou um dirigente na igreja ali que estava na casa de Filemão. Não temos plena certeza e convicção disso, porque não temos outras
passagens que nos apontam para isso. Mas olhando para a configuração de como se era organizada as igrejas no início da igreja primitiva e como eram endereçadas as cartas, possivelmente seja isso. Mas isso não tem tanta importância para nós assim, porque a nossa intenção, na verdade, é entender que o apóstolo Paulo aqui, ele está se direcionando a essa igreja, a fim de que essa reconciliação aconteça, confiando na misericórdia de Deus. Se você vê aí no versículo 3, é dito assim: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo apela para a graça de Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente essas duas coisas, meus irmãos, que nós não podemos abrir mão quando nós falamos de restauração. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta, ele não estava necessariamente confiado nos seus argumentos ou nas palavras as quais ele tinha colocado de forma bem cadenciada a convencer Filemon. Mas o que permeava de segurança o coração do apóstolo Paulo era a confiança na graça de Deus e a paz que o Senhor Jesus Cristo poderia trazer para aquela igreja. E isso ele faz de um modo muito sugestivo. Se você observar bem, o apóstolo Paulo, ele começa assim a carta, invocando a graça e a paz de Deus. E no final da carta, ele termina da mesma maneira. Ele invoca lá no versículo 25, a graça do Senhor Jesus Cristo, para que seja com o vosso espírito. Ou seja, com o espírito daquela igreja, com o espírito de Filemon e de todos que estavam em sua volta. Isso, meus irmãos, nos sugere exatamente isso. Na mente do apóstolo Paulo, o que ele tinha em voga era que enquanto Filemon, enquanto a igreja que estava em sua casa, enquanto as pessoas ouviam o que ele havia escrito, a graça de Deus pudesse acompanhar aqueles argumentos. A graça de Deus pudesse tocar o coração das pessoas feridas. A graça de Deus pudesse transformar o coração de Filemon, e de todos que estavam ali, e pudessem necessariamente ser convertidos com aquilo, de tal modo que quando eles acabassem de ler, uma vez que a graça de Deus o acompanhou durante a leitura da carta, a graça de Deus seria com eles logo após a leitura da carta, para que os efeitos daqueles argumentos, os efeitos das suas palavras, pudessem necessariamente tocar os seus corações e fazer necessariamente que o desejo por reconciliação necessariamente acontecesse. Não podemos, meus irmãos, de maneira nenhuma, confiar em nós mesmos. Se você tem alguém com quem você está brigado, se tem alguém que te feriu, se tem alguém que rompeu os laços com vocês, com algum de vocês, não confie nas suas palavras, não confie nem mesmo na sua índole ou na sua moral. Não é essas coisas que vão mudar aquele estado. A nossa confiança deve estar na ação de Deus nos corações das pessoas. É uma graça que não merecemos, de fato, mas apenas Deus é quem pode fazer com que isso aconteça. Por isso que é tão importante, meus irmãos, nós nos voltarmos para Deus em oração, antes mesmo de confessar àquela pessoa, regar diante de Deus as nossas confissões, apresentar a Ele a ânsia do nosso coração, mostrar para Ele, pedir a Ele que nos ajude, que faça com que as coisas voltem à reconciliação, que a restauração necessariamente aconteça. E o resultado disso será definitivamente a paz. A paz que de fato traz ao coração daqueles que estão em inimizade. É exatamente isso, meus irmãos, que nós aprendemos nessa primeira parte da carta. Na saudação do apóstolo Paulo,
onde ele aponta o remetente e o destinatário da carta. Nós aprendemos exatamente isso. Se você quer restaurar relacionamento quebrado, é necessário que você se aproxime afetivamente dessas pessoas. Humildemente, colocando o seu coração com sinceridade, confiando na graça de Deus e que Ele vai trazer paz para que isso de fato aconteça. Não é necessariamente você, a sua índole ou a sua moral, mas o Deus que restaura todas as coisas é que pode, né, definitivamente fazer isso. E que essa lição fique no nosso coração. Nós devemos ir atrás das pessoas que estamos em inimizade. Você tem algum inimigo? Você tem alguém que te feriu? Você tem, ou foi você mesmo quem feriu alguém? Se você é um crente e está nessa situação, ouça bem isso que eu estou dizendo. Você é um prisioneiro de Cristo. Você não tem escapatória. Cristo quer que você reconcilie com seu irmão. Cristo quer que você tenha paz com seu irmão. E a única maneira de você fazer isso é lançando fora o seu orgulho, é lançando fora as suas mágoas, é você lançando fora aquelas razões que você tem para não pedir reconciliação. E como um escravo de Cristo, desejoso por obedecer a Cristo, vá restaurar o seu relacionamento, para que a paz e a graça de Deus impere na sua vida e seja necessariamente reconhecido o amor. Que você seja um escravo de Cristo, motivado por amor a Cristo, e então busque reconciliamento. É só apenas aproximando afetivamente dessas pessoas que necessariamente teremos reconciliação. A segunda coisa que nós observamos aqui, meus irmãos, do versículo 4 a 7, é que esses relacionamentos quebrados, eles podem ser restaurados por meio da externalização dessas afeições. Sim, você deve ter uma afeição própria no seu coração, mas essa afeição, ela não pode ficar escondida. Ela tem que ser evidenciada. Você tem que ser vencido pelo amor. O amor tem que quebrar as escamas do seu coração. O amor por Deus, o amor por Cristo, e então deixar ela ser evidenciada. E você talvez me pergunte assim: pastor, como é que eu posso fazer isso? E tem uma maneira muito sugestiva, meus irmãos, que nós encontramos aqui. E ela é por meio da oração. Talvez você esteja com o coração endurecido. Talvez nesse momento você diz assim: eu não quero, eu sei que tudo isso é verdade, mas tem um caminho para lá de eficaz, onde você pode vencer a dureza do seu coração, para mostrar a evidência dessa afeição dentro dele. E isso só pode ser por meio da oração. E é isso que nós observamos aqui do versículo 4 ao versículo 7. Além de mostrar, de aproximar afetivamente de Filemon, além de aproximar afetivamente da igreja que estava na casa de Filemon, Paulo agora deixa as suas afeições, deixa o seu amor transbordar e se mostrar o quanto ele amava aquelas pessoas, evidenciando o tanto de tempo que ele gastava em oração para com eles. E ele diz exatamente isso no versículo 4 ao versículo 7. Acompanhe mais uma vez comigo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Filemon era alguém conhecido, meus irmãos. O apreço que Filemon tinha pela igreja de Deus e pelos crentes era comentado em todas as partes
onde se ouvia falar dele. Quando alguém falava do nome de Filemon, o que se lembrava imediatamente dele era exatamente do carinho e do amor que ele tinha pelos irmãos. De tal modo que se houvesse algum irmão na sua igreja que estivesse passando por aflição, Filemon se colocava de prontidão para ajudar. Se havia cristãos com o coração atribulado, era no colo de Filemon que eles iriam chorar, e eles encontravam abrigo. De tal modo que a fama de Filemon se espalhou por várias regiões, inclusive em Roma. Afinal de contas, o apóstolo Paulo não tinha visto ainda Filemon face a face, mas o nome de Filemon havia chegado até os ouvidos de Paulo, de tal modo que ele ouviu falar de Filemon e do amor que as pessoas da igreja e as pessoas em sua volta tinham por ele. E agora, se valendo do amor de Filemon, Paulo coloca mais um argumento em voga e apresenta aqui as suas orações. Quando sabe que Filemon é um homem saudável espiritualmente, quando ele tomou conhecimento que o coração de Filemon estava transbordando de amor pelos crentes, Paulo se encheu de alegria, de tal modo que todas as vezes que ele se lembrava, ele dava graças a Deus por Filemon, pela sua saúde espiritual, pelo amor que ele tinha por Cristo, pelo amor que ele tinha com os irmãos, de tal maneira que o apóstolo Paulo, ele se detém em oração, para pedir a Deus, que esse amor que Filemon tem, essa fé que Filemon tem em Deus, seja externalizada em obras, seja evidenciada por fatos. De que maneira? Perdoando Onésimo. Paulo aqui, ele se detém em oração, a pedir a Deus, que esse amor que Filemon tem pelos crentes, possa ser evidenciado a Filemon, a Onésimo também, de modo que ele o perdoe, de modo que ele o receba na sua casa, de modo que ele o tenha dentre os seus e possa necessariamente congregar ali na sua igreja. Ele fala isso. Primeiramente, o apóstolo Paulo dá aí graças a Deus. Ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. E ele dá graças ainda, orando, pedindo para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo Jesus. Talvez a tradução desse versículo 6 não fique tão claro para nós, mas o que o apóstolo Paulo ele está pedindo aqui é para que essa comunhão da fé, ou seja, esse sentimento, esse amor, aquilo que ele nutria pelo Senhor Jesus Cristo, tornasse agora pleno, pudesse ser conhecido por todos nós, que essa fé que ele tinha em Cristo pudesse ser evidenciada. De que maneira? Ele não diz agora, mas vai ficar conhecido no escopo de toda a carta, que o desejo do apóstolo Paulo era que ele perdoasse Onésimo, e Onésimo pudesse ser recebido agora em sua casa, não mais como um escravo, mas como um irmão, como alguém que não tinha mais obrigação de ser um escravo para ele, mas um membro da sua igreja. E ele finaliza aqui no versículo 7, agradecendo a Deus pelo bem que Filemon faz aos cristãos. Pois ele diz assim: pois irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Veja, meus irmãos, antes mesmo de falar com Filemon, observe isso, veja que argumento poderosíssimo, veja que atitude poderosíssima. Antes mesmo de apresentar o seu pedido a Filemon, o apóstolo Paulo apresentou o seu pedido a Deus.
antes mesmo de fazer a sua carta conhecida, antes dele colocar a primeira linha, o primeiro versículo dessa carta, o apóstolo Paulo se lembrava de Filemon, se ajoelhava, dava graças e implorava ao Senhor Jesus Cristo que pudesse fazer com que Filemon recebesse Onésimo na sua casa, que o amor que Filemon tinha pelos crentes pudesse ser agora evidenciado em favor de Onésimo também. O apóstolo Paulo, meus irmãos, se apropria da maior ferramenta que nós temos em toda a face da terra. Em todas as épocas, não existe instrumento tão poderoso como a oração. A oração, meus irmãos, nos coloca diante do Deus, Criador dos céus e da terra. Ele nos coloca na sala do homem, ou do ser mais poderoso do universo. Daquele que tem capacidade de fazer o coração mais endurecido se transformar em cera, derreter como cera na frente do fogo. Não existe inimizade que não possa ser restaurada por meio de Deus. Só que muitas vezes nós não fazemos isso que o apóstolo Paulo está fazendo. O que nós fazemos muitas vezes é abrir as nossas bocas, difamar o irmão, ou destratá-lo, ou soltar desaforos, falar mal dele, criar amargura em nosso coração e tantas outras coisas externas. E não tomamos uma atitude tão poderosa, tão rica e tão eficaz como a oração. Não existe, meus irmãos, e eu queria que vocês tivessem bem certos disso, não existe instrumento tão poderoso para a restauração de lares, para a restauração de amizades, para a restauração de relacionamentos que seja, do que a oração. A oração te coloca frente a frente com aquele que tem poder para fazer o pecador mais endurecido se curvar, de fazer com que exércitos se prostrem diante dele, que uma nação inteira vire de cabeça para baixo. E muitas vezes nós não nos valemos dela, nós subestimamos, achamos que é perda de tempo, achamos que é uma coisa vulgar. Meus irmãos, estamos desperdiçando. Tem pessoas que acham que orar é perder tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho isso, eu tenho trabalho tal hora, eu tenho compromisso, levar a filha na escola, tenho isso e aquilo outro. Eu não sei como você consegue fazer essas coisas se não ora. E eu tenho certeza, se você se prostrar diante de Deus em oração, o seu dia se torna mais produtivo. Se você gastar 1 hora diante de Deus, as coisas mudam. E isso não é história da carochinha, isso não é história de pregador, é fato, meus irmãos, é real. Está aqui testemunhado pelo apóstolo Paulo. O que nós sabemos pela história é que Filemon se reconciliou com Onésimo. Ele foi recebido na sua casa. Inclusive os historiadores dizem que Onésimo, o escravo fujão, se tornou bispo da igreja no seu período. Tão forte é a oração. Se ele faz isso com pessoas inimizadas, que estão em inimizades, por que não fará com o seu? A oração não muda as coisas, mas muda o seu coração, muda o coração daqueles para quem você está orando. É o seu filho, é a sua esposa, é o quê? Fale com aquele que pode mudar as circunstâncias, meus irmãos. Não perca tempo. Aonde é que vocês estão procurando solução, saída? Está em Deus. Basta crer. Você só precisa de fé. E o seu lar, a sua amizade, a sua casa, você mesmo gozará de abundância espiritual. E a maneira mais apropriada de nós deixarmos externalizados
as nossas afeições para alguém é exatamente por meio da oração. Já disse um pregador de uma maneira muito sábia. Eu já disse isso algumas vezes, mas eu gosto de repetir. E vou repetir aqui novamente. A maneira mais apropriada de você demonstrar amor por alguém é orando por ela. É gastando tempo, orando, intercedendo em favor dela. Eu sei que temos muitos pais aqui, e eu pergunto para vocês: vocês deixariam os seus filhos na presença de alguém que vocês não confiam? Vocês falariam dos seus filhos ou dos seus cônjuges para alguém que pode fazer mal a eles? Tem uma história, meus irmãos, de um pastor que ele estava dando uma palestra e que ele falou que o maior medo, e que alguém lhe perguntou qual era o maior medo dele. E ele falou que o maior medo dele, ele já havia perdido. Que era fazer com que os seus filhos e a sua esposa não fossem reconhecidos por Deus. Ele tinha muito medo disso. Mas ele se dedicou em oração. Ele chorava, jejuava pela sua filha, pela conversão dos seus filhos e pela vida da sua esposa. Até que chegou em um momento que ele falou assim, na superação do seu medo, próximo da sua morte. Ele falou assim: eu não tenho mais medo de que Deus vai conhecer a minha esposa ou o meu filho, porque todos os dias em que eu vivi na terra, eu os apresentei a Deus. Dia e noite, eu me achegava diante de Deus e apresentava para Ele a minha esposa. Minha esposa não vai ser para Deus alguém desconhecido. Ele já conhece a minha esposa. A minha filha não vai ser alguém desconhecida para Deus, porque eu já o apresentei a Deus. E eu quero saber de você, o quanto você tem apresentado o seu esposo, mulher, e o quanto esposo, você tem apresentado a sua mulher a Deus. O seu inimigo, o quanto você tem apresentado a Deus. Os seus amigos, o quanto você tem colocado ele na presença de Deus. Será que quando chegar lá no céu, ou lá na eternidade, você vai lamentar? Certamente que não, porque lá não vai ter lamento, né, no céu. Mas pensar que talvez você poderia ter apresentado as pessoas que você amava, ou também as que você não amava, pessoas da sua convivência, que você não apresentou o evangelho para ela, e nem apresentou ela para Deus, colocou ela diante de Deus. Talvez seja por isso que nós não temos recebido tanto, meu irmão e minha irmã, porque nós não temos nos aproximado de Deus em oração. E a maneira mais eficiente de você amar alguém é gastando tempo em orar por ela. Você tem orado, pai, pelos seus filhos, dia e noite, pela alma dele? Você tem orado, mãe, mulher, pelo seu esposo, pela conversão dele, pelo seu filho que ainda não foi alcançado? Você tem orado pelo seu inimigo, pelo seu colega de trabalho que você diz ser amigo dele? Você tem apresentado o Criador do universo a ele? Isso mostra o quanto você ama as pessoas que estão próximos a você, se você gasta tempo em oração por eles. É dessa maneira, meus irmãos, que nós necessariamente aprendemos como devemos restaurar relacionamentos. Faça isso, descanse nessa certeza, e você verá que a maneira mais apropriada de nós restaurarmos relacionamentos é movido por um amor claro a Deus, a sua igreja e a sua palavra. Eu iniciei, meus irmãos, esse sermão dizendo exatamente isso. O amor é a única coisa capaz de salvar. E com isso eu não estava blefando, não.
E nem era apenas uma palavra-chave para iniciar um sermão. É a verdade. O amor, meus irmãos, salva. Abra comigo aí em Romanos, capítulo 5, versículo 8 a 11. E nós veremos essa verdade de uma maneira mais categórica. E assim nós iremos encerrar a nossa mensagem. Romanos, capítulo 5, versículo 8 ao versículo 11. Todos acharam? Diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O que eu queria dizer para você, meus irmãos, é que todos nós estávamos em inimizade com Deus. Havia uma ferida aberta no coração de Deus, pelo pecado da humanidade. E a ira de Deus estava sobre todos nós. E houve uma maneira de Deus mudar toda a situação. Houve uma maneira de Deus instaurar o relacionamento com essa humanidade que estava em inimizade com Ele, que havia ferido Ele, desobedecido às suas ordens. E pasme, a maneira utilizada por Deus não foi outra que não foi o amor. E um amor tão agudo, meus irmãos, que mesmo nós sendo declarados inimigos de Deus, Ele nos deu o seu único Filho. Ele nos deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, o unigênito Filho dEle, para morrer por inimigos dEle, para pessoas que o odiavam e não queriam nenhum laço de amizade com Ele, de tal modo que Cristo experimentou todo o nosso flagelo na cruz, para agora estarmos em paz com Deus, sermos reconciliados com Deus, parte da sua família, paz com Deus, unidade com Deus, chamar Deus de nosso Pai e nós de seus filhos. Temos o seu Espírito habitando em nós. O amor salva, meus irmãos. O amor de Deus, demonstrado por nós em Cristo. Ele fez isso. E você? Será que tem argumentos ainda para não restaurar a amizade, a reconciliação com o seu inimigo? Será que ele te feriu tanto, mais do que você feriu a Deus? Que nós possamos ser reconhecidos como um povo do amor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e Deus aplique a sua palavra em nós. Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai que está nos céus, graças damos ao Senhor, pelo amor de Cristo Jesus, por um amor que nós não conseguimos compreender, um amor que, mesmo nós sendo inimigos declarados do Senhor, quando nós não procurávamos o Senhor, e quando não tínhamos qualquer afeição por Ti, o Senhor escolheu nos amar, e nos amar de uma maneira tal, a nos dar aquilo que era mais precioso para Ti, que era o Teu Filho Jesus Cristo. Como contar, meu Deus, essas verdades, e não se aquietar nos nossos corações? Ó Deus, nos ajude a amar o Senhor devidamente. Quebra as algemas do nosso coração que ainda nos prende ao pecado, que nos prende no orgulho, de estarmos ensimesmados em nós mesmos, um zelo pela nossa própria glória,
Que assim como o apóstolo Paulo, ó Deus, possamos nos humilhar na tua presença, reconhecermos que somos escravos do Senhor e que estamos nessa terra única e exclusivamente para satisfazer os teus anseios. Que possamos ser um povo reconhecido pelo amor e não pelo ódio, pela inimizade, pela contenda ou pela hipocrisia. Que o Senhor, ó Deus, derrame graças sobre nós, porque sabemos o quanto estamos longe disso. Quebra os nossos corações, arranca as nossas algemas dos nossos pecados. É a nossa oração em Cristo Jesus, o nosso Salvador amado. Amém.